Nos últimos 15 anos, o mundo parou por diversas vezes para contemplar cenas marcantes. Resgate dos mineiros chilenos em 2010, fim da pandemia de H1N1 e acordo de paz entre países inimigos. No quarto episódio do quadro 15 anos em 5 minutos, você vai ver como o mundo se modificou por meio de exemplos de superação. Já virou algo habitual ouvir em rodas de conversa como o tempo está passando rápido demais. Mesmo que todos saibam que a quantidade de dias e anos não se modificaram ao longo da história, talvez a sensação que alguns tenham é de que realmente o tempo está passando pelos dedos. Se eu te perguntar o que você fez em novembro de 2005, 15 anos atrás, é bem provável que você não consiga lembrar com precisão como foi o seu mês. Porém, às vezes nossa atenção está tão focada em outras coisas que nem mesmo conseguimos lembrar o que estávamos fazendo nos últimos 5 minutos. Seja por meio da alegria, da satisfação pessoal, de momentos de amor e, por que não, de superação. As lembranças só são criadas por meio de um vínculo emocional e precisam ser revisitadas de tempos em tempos para que não se caia no esquecimento. Em 2006, um dos capítulos mais emblemáticos de superação de uma brasileira foi finalmente efetivado. No dia 7 de agosto, a Lei 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, era promulgada para coibir a violência doméstica contra qualquer mulher. Além de um marco para a história brasileira, hoje a lei é considerada uma das 3 mais avançadas neste segmento, segundo a Organização das Nações Unidas. Dependendo da emoção, a pessoa pode sorrir ou entrar em desespero. Porém, em certas ocasiões, a frieza deve estar acima de qualquer empecilho, já que qualquer deslize pode ganhar uma proporção sem tamanho. O piloto Chesley Sullenberger sabia disso e precisou ser frio e rápido em sua decisão ao perceber que o avião que ele pilotava havia se chocado com pássaros. E foi assim que o comandante Sully superou qualquer medo e conseguiu pousar nas águas gélidas do rio Hudson, em Nova York, na manhã de 15 de janeiro de 2009. Ao todo, 155 pessoas foram salvas por meio do ímpeto do homem, que mais tarde seria condecorado como herói nacional. Herói como os milhões de profissionais da saúde, imprensa, comércio e tantos outros espalhados pelo mundo que tiveram que trabalhar arduamente contra as incertezas impostas em 2009 pela pandemia de influenza A. É só ver alguma pessoa tossindo ou espirrando muito que quem está perto já fica um pouco apreensivo, com medo da H1N1, dengue e de tantas outras doenças. Passa álcool na mão, evita ficar perto das pessoas, em local fechado. Felizmente, após alguns meses de isolamento social e quarentena, o mundo como um todo pôde respirar mais aliviado em 10 de agosto de 2010, com o anúncio da Organização Mundial da Saúde, que declarava o fim da pandemia da H1N1. To every country in the world. Contudo, não demorou para que este ano tirasse o fôlego de muitos, já que 33 mineiros ficaram presos a 688 metros em uma mina de ouro e cobre na cidade de San José, no Chile. Logo, as atenções do mundo todo se voltaram para este acidente. Porém, após 70 dias e cientes do risco de outro deslizamento, a equipe de resgate conseguiu tirar um por meio da cápsula Fênix. Nos primeiros minutos da madrugada do dia 13 de outubro de 2010, a esperança viva brotou da terra. O primeiro mineiro foi trazido pela Fênix e fez não só o Chile, mas o mundo todo comemorar essa história de milagre. Os milagres que costumamos usar para descrever feitos inimagináveis foram a marca dessa última década e meia. Potências mundiais se cumprimentaram e velhos inimigos deram um basta em guerras que só existiam nos papéis.
Em agosto de 2015, Estados Unidos e Cuba finalmente se reaproximaram após 50 anos de uma rixa política criada pela Guerra Fria. Com isso, famílias imigrantes puderam finalmente se rever e acordos econômicos foram assinados a fim de gerar mais emprego na ilha caribenha. No outro lado do Pacífico, o mesmo feito foi compartilhado. As irmãs de tradição e língua, Coreia do Norte e Coreia do Sul, estavam em estado de guerra desde 1953. Entretanto, após longas negociações, os presidentes das duas nações assinaram em 2018 um acordo de paz com o desejo de superar velhas intrigas que hoje só vivem no passado. Por meio da amizade, da diplomacia, da solidariedade e principalmente da união humana, a superação, seja ela de apenas uma pessoa ou de um continente, vai ganhando força e relevância a fim de construir um mundo diferente do ontem e melhor a cada dia. Como é bom relembrar, né? Belos exemplos de superação aconteceram no mundo nos últimos 15 anos. E é incrível como essas histórias nos motivam a persistir em nossos objetivos, em nossos tempos. Ao longo deste mês de comemoração do aniversário do Revista Novo Tempo, vimos vários aqui, né? Avanços que nosso país teve e o quanto ainda vamos evoluir, se Deus quiser. E agora vamos saber outros casos de superação que ocorreram aqui no país. E quem vai contar para a gente são as nossas correspondentes Renata Paz, que está em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, e também a Danúbia França, que fala aqui de São Paulo, capital. Boa noite, meninas, sejam bem-vindas. Boa noite, Darcy. Boa noite, Darcy. Boa noite também para quem assiste a gente aqui no Revista Novo Tempo, né? Legal. Agora vamos primeiramente aqui com a Renata. Qual o exemplo de superação que você destaca aí no estado mineiro, Renata? Bom, aqui em Minas Gerais essa história de superação é realmente tocante. Eu gostaria inclusive de começar com uma frase, abre aspas, eles tentaram nos enterrar, não sabiam que éramos sementes, fecha aspas. Essa frase, ela resume o objetivo pelo qual o Instituto Camila e Luiz Taliberti foram criados. Camila e Luiz são irmãos e eles foram vítimas do crime ambiental que ocorreu em 25 de janeiro de 2019, a partir do rompimento da barragem da Vale do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Helena Taliberti perdeu nesse dia os filhos Camila e Luiz. E ela também perdeu a nora. A nora estava grávida de 5 meses, então, além de perder a nora, ela perdeu o neto, perdeu o ex-marido e perdeu a esposa do ex-marido. A família estava reunida em uma pousada em Brumadinho, comemorando juntos, alegres para se divertir, quando ocorreu essa tragédia. Então, isso marcou muito a vida de Helena Taliberti. Posteriormente, Helena descobriu que a filha advogada lutava pelos direitos das mulheres, principalmente aquelas vítimas de violência doméstica. Então, ela decidiu continuar o legado da filha e do filho também, que era envolvido com causas sociais. Então, Helena Taliberti criou, com a ajuda dos amigos, com o apoio dos amigos, o Instituto Camila e Luiz Taliberti. Eles tentaram nos enterrar, não sabiam que éramos sementes. Eu fiquei arrepiada, que história incrível. Renata, de que forma esse instituto atua na sociedade? Bom, esse instituto, primeiramente, faz de tudo para evitar que novas tragédias ocorram. O Instituto também criou um acervo digital para que as pessoas tenham acesso a informações relacionadas aos direitos humanos e também ao meio ambiente. E o que eu achei de mais incrível, entre tudo que o Instituto tem feito, é dar voz às pessoas. A gente sabe que muitas dessas famílias sofrem, muitas não têm a oportunidade de denunciar, não são ouvidas. Então, o Instituto tenta tratar das denúncias não por meras denúncias ou apenas para tratar do assunto de forma negativa, mas sim para que as pessoas possam denunciar e mudar a realidade. Então, a gente vê que a Helena, ela decidiu reconstruir a vida dela e tem ajudado outras famílias também a reconstruírem a vida. E fica aí os parabéns e um aprendizado para todos nós. É verdade, com certeza. Maravilhosa história. Agora vamos saber da Danúbia França o que ela encontrou de superação entre os paulistas. Conta pra gente, Danúbia. Darcy, eu fiquei impressionada quando eu soube da história
da Soraya e do Gabriel, do João Gabriel, na verdade, né? É uma história linda de superação que eu trago hoje. É uma história também que inspira, que encoraja todos nós, e inclusive também emociona, né? Por envolver força de vontade, fé. E essa história começou em 1987, com o nascimento do João Gabriel. Até então, a Soraya não sabia o que ele tinha. Ele teve paralisia cerebral e foi diagnosticado aos 7 meses de idade. Quem diagnosticou, na verdade, quem percebeu, né, que não tinha alguma coisa assim muito bem, indo com o desenvolvimento do bebê, foi a mãe da Soraya, a avó do João Gabriel. E, bom, enfim, desde aí a mãe enfrentou lutas, enfrentou preconceito, enfrentou o mundo para poder ver o filho crescer, se desenvolver, e ele se desenvolveu, viu, Darcy? Ele realmente mostrou para todo mundo que é possível enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas e ser uma pessoa feliz, melhor, e trazer inspiração para a gente, né? Verdade, ser um exemplo, né? E ele traz esse exemplo, o João Gabriel traz esse exemplo para todos nós hoje. Eu estou impactada com a força de vontade dele. Mas, Danúbia, mesmo tendo conseguido aí se formar em Direito, ele se formou em Direito, né? O João tem algum sonho ainda a realizar como profissional? Tem sim, com certeza. Ele se formou em Direito, a mãe dele, inclusive, é uma batalhadora, é uma guerreira, frequentava as aulas com o João Gabriel. E hoje ele é formado, inclusive na OAB, ele passou na OAB e totalmente atuante na área. E ele tem um sonho de ser desembargador ainda. Ele sonha e ele está lutando para que esse sonho aconteça. Que legal! Ele sonha e nós oramos e torcemos por ele. É maravilhoso ver a garra do ser humano em conquistar grandes vitórias e o quanto isso nos inspira a sermos cada vez melhores, não é mesmo, gente? Muito obrigada, Renata e Danúbia, por nos trazer essas lindas notícias de superação. Muito obrigada, a Renata também, né, Renata? Agradece. Muito obrigada para quem nos acompanha e pelo privilégio de poder contar boas notícias. Legal, gente. Obrigadão. Verdade.